Bruno Vieira na área e sejam bem-vindos ao Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no YouTube. 20º episódio da série Olimpismo História na área e, sem mais delongas, pessoal, vamos logo viajar pela história de hoje. Quando o assunto é hóquei no gelo, ninguém tem tanta história para contar e tantos títulos como o Canadá. Seja no masculino, seja no feminino, o país é um gigante do esporte. Porém, os canadenses carregavam nas costas para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 em Salt Lake City o peso de estar há 50 anos sem conquistar o sonhado ouro olímpico. A campanha do Canadá não começou nada boa, muito pelo contrário. O Canadá logo na estreia já tomou logo um 5-2 da Suécia. O Canadá até saiu na frente logo com 2,37. O Robert Blake, com a assistência do Michael Peca e do Teye Fleury, fez o primeiro gol do jogo, mas depois a Suécia engoliu o time canadense e foi um verdadeiro vareio de hóquei no gelo. 2 suecos, e os destaques da Suécia nesse jogo foram o Mattis Sundin, 2 gols e 1 assistência, o Lars Sandström, 1 gol e 1 assistência, e o Daniel Alfredsson com 2 assistências. No fim do jogo, o Eric Brouwer, com a assistência do Owen Nolan, acabou fazendo outro gol do Canadá. No segundo jogo, o time do Canadá teve maior tranquilidade e conseguiu sua primeira vitória no torneio ao bater a Alemanha por 3-2, um placar que foi construído no segundo período do jogo. O Joe Sekt, com assistência do Simon Gagné, aos 3:35 do segundo período fez 1-0. O Paul Kariya, com assistência do Owen Nolan, via power play, fez o 2-0 para o Canadá com 12 minutos do segundo período. Adam Foote, com assistência de Edward Jovanovski e Joe Nieuwendyk, aos 12:35, fez o 3-0 em favor dos canadenses. No terceiro período, o time da Alemanha reagiu no jogo, porém foi insuficiente para evitar a derrota. O Andreas Lott, com assistência do Mark Mackay e do Mirko Lundermann, fez o primeiro gol dos alemães, e o Jochen Hett, com assistência do Christoph Schubert e Tobias Abstreyer, fez o segundo gol da Alemanha na partida. No último jogo da fase de grupos, o Canadá acabou empatando diante da República Tcheca, placar por 3-3. O Canadá novamente saiu na frente, gol do Mario Lemieux, com assistência do Scott Niedermayer, aos 9:11 da etapa inicial. E logo no comecinho da segunda etapa do jogo, a República Tcheca conseguiu a virada com 2 gols do Martin Havlat. Aos 3, gol do Havlat com assistência do Jaromir Jagr, e aos 8 novamente o Havlat apareceu com assistência do Pavel Kubina. Ainda no segundo tempo, o time do Canadá foi buscar o empate, gol do Mario Lemieux novamente, assistência do Stephen Yzerman, gol aos 13:49. Aos 13 do terceiro e último período, a República Tcheca fez o 3-2 com Willy Dopta, assistência do Roman Heinrich, e logo depois o Canadá foi buscar o empate, gol do Josep Nieuwendyk, e ficou por isso mesmo 3-3. Naquela época, o torneio olímpico de hóquei no gelo era dividido em 2 fases. A primeira entravam os países mais fracos, e esses 2 grupos dos países, entre aspas, mais fracos, o primeiro de cada grupo avançava para a segunda fase. As equipes de Canadá, República Tcheca, Suécia, Estados Unidos, Rússia e Finlândia já entraram na segunda fase com os países mais fortes disputando a competição. Era 2 grupos de 4 e todo mundo avançava para as quartas de final. O primeiro cruzava com o quarto e segundo cruzava com o terceiro dos respectivos grupos. Obviamente, cruzava com o grupo B. Nas quartas de final, o Canadá enfrentou a Finlândia, e a Finlândia, que fez uma primeira fase melhor que o Canadá, ganhou 2 jogos e perdeu 1.
E o Canadá logo com 3 minutos saiu na frente, gol do Joe Sect, assistência do Simon Gagné, esses dois jogaram demais durante o torneio olímpico. Aos 15 e 19 da segunda etapa do jogo, o Canadá fez o 2-0 com o Stephen Yzerman, assistência do Mario Lemieux, que também jogou muito durante o torneio. E a Finlândia, aos 16 e 9 da segunda etapa, conseguiu diminuir o placar, gol do Niklas Hagman, assistência do Toni Kallio e do Olli Jokinen. No terceiro período, a Finlândia saiu um pouco mais para o jogo, até pela necessidade de tentar o gol de empate, porém não obteve nenhum sucesso e o Canadá, que tinha feito uma primeira fase naquelas, começou o mata-mata com tudo. Na semifinal, o Canadá teve o duelo mais fácil do torneio e aplicou 7-1 em Belarus. Belarus, que nas quartas de final surpreendeu a Suécia. Quem diria a Suécia? Das 3 vitórias na primeira fase e dos 5-2 no Canadá, acabou saindo nas quartas de final para o time de Belarus. E o Canadá não teve dó de Belarus, 7-1. Aí, ó, não é só o Brasil que toma 7-1 em uma semifinal, né? A diferença é que Belarus não tem no hóquei no gelo o peso que tem o Brasil no futebol e não foi lá em Belarus, né? Tem mais essa ainda. O jogo teve, entre aspas, equilíbrio até 13-24. O Ruslan Salei, neste tempo, fez o gol de Belarus. O jogo já estava 1-0 para o Canadá. Belarus empatou, depois do empate de Belarus, só deu Canadá no jogo, enfim. Foi um verdadeiro massacre dos canadenses para cima de Belarus. Neste jogo, o Canadá utilizou muitos jogadores fizeram gols, o time dividiu bem as assistências, dividiu bem os gols e acabou com os destaques foram o Stephen Yzerman, 1 gol e 2 assistências, e o Mario Lemieux com 2 assistências. A grande final do torneio olímpico de hóquei no gelo masculino em Salt Lake City, Jogos Olímpicos de Inverno de 2002, nos reservou um Canadá contra Estados Unidos, um baita clássico do hóquei no gelo mundial. O Canadá podendo encerrar esse jejum de meio século na casa do rival, os Estados Unidos podendo ganhar dentro de casa mais um ouro olímpico. E os Estados Unidos começou bem o jogo. O Anthony Amonte fez 1-0, assistência do Douglas Waite e do Thomas Poté aos 8h49 da etapa inicial. Porém, a 10 segundos do fim da etapa inicial, o Canadá foi buscar o empate, gol do Paul Kariya, assistência do Chris Pronger e do Mario Lemieux. No segundo tempo, o Canadá conseguiu virar o jogo, gol do Jaromir Iginla, com assistência do Joe Sect e do Simon Gagné, gol que foi feito aos 8h33 do segundo tempo, e os Estados Unidos não deixou barato, foi buscar o gol de empate. Com 15h30, o Brian Rafalski, com passe do Michael Modano e do Britt Hull, fez esse gol de empate. Esse jogo foi um jogo muito equilibrado, os dois times tiveram muitas chances, muitas finalizações. Não à toa, o Canadá teve apenas 6 finalizações a mais que os Estados Unidos durante o jogo. E o Canadá fez o gol do 3-2 no finalzinho do segundo período do jogo, em um power play, que é quando um time tem a vantagem de ter um jogador a mais na linha que o adversário, né? Os Estados Unidos cometeu infração, o Canadá teve essa vantagem e o Joe Sect aproveitou essa vantagem, fez o 3-2 para o time do Canadá, assistência do Eduard Jovanovski e do Robert Blake. O Jovanovski também jogou muito durante o torneio olímpico. No terceiro período, os Estados Unidos, obviamente, teve um pouco mais a posse do puck. Claro, precisava do empate, mas os Estados Unidos não obteve o sucesso esperado, muito pelo contrário. E o placar de 5-2 é, entre aspas, enganoso, porque você pensa, 5-2 foi um jogo fácil, né? Não, porque os últimos 2 gols foram no finzinho do jogo. O
Jaromir fez o 4-2 com 16 do terceiro período, assistência do Stephen Yzerman e do Joe Sakic. E quando os Estados Unidos mandou todo mundo pro ataque no desespero, no contra-ataque, faltando 1:20 para o fim do jogo, o Joe Sakic, que foi o MVP do torneio, matou a conta com passe do Jaromir 5-2 para o Canadá. O Canadá encerrava na casa do rival jejum de 50 anos sem o ouro olímpico no hóquei no gelo masculino, uma conquista histórica para o hóquei no gelo do Canadá. Após essa conquista, o Canadá desencantou e ganhou mais 2 ouros olímpicos no hóquei no gelo masculino. Porém, isto é pauta para os próximos assuntos aqui do Olimpismo em Foco. Pessoal, eu espero que vocês gostem deste conteúdo. Por gentileza, deixa aí o seu like, que é muito importante para o YouTube indicar o conteúdo para outras pessoas. Deixa aí a sua sugestão nos comentários caso você tiver. Deixa aí o seu feedback nos comentários, porque a sua opinião é muito importante para o nosso crescimento. Um grande abraço para todos vocês. Até a próxima e eu fui!